moçada? E aí, nerds de plantão, beleza? Só que o Burns de novo, só que eu tô aqui de Tommy Liola Vader pra falar do quê? De Star Wars, cara! A maior franquia de ficção científica da face da Terra. Vamos lá então, moçada! Essa semana, vocês sabem que estreia o Rogue One, né? O spin-off aí, o primeiro filme de spin-off da série do Star Wars, né? Jin, whatever I do it to protect you. So you understand? I understand. Star Wars é o filme, a franquia de ficção científica mais famosa da Terra, que tem o vilão, né, mais famoso da Terra também, que é o Darth Vader. E esse filme, logicamente, vai aparecer o Darth Vader porque ele fica situado entre os episódios 3 e 4. Mas beleza. Tem muita gente aí que não é jovens, né? Igual eu, igual vocês, igual o Motinho que tá gravando aqui com a gente aqui, que é o nosso diretor, né? Que não conhece os filmes do Star Wars, né? Ou apenas ouviu falar. Darth Vader todo mundo conhece, eu acho, né? Meu moleque de 7 anos conhece, é fã do Darth Vader. Porém, né, o que acontece? Tem muita gente aí que não sabe o que é Star Wars. Star Wars, cara, é uma franquia de ficção científica muito bacana, que estreou lá atrás, em 77, né? Quem inventou isso foi o George Lucas. Gracioso George Lucas. Se ele tivesse aqui, eu daria um abraço nele. Um beijo não daria porque ele é homem, eu não gosto de dar beijo muito em homem, não, né? Mas eu dou também, tá bom. Mas o que acontece, minha gente? Star Wars foi um filme, tá? Que ele estreou lá em 77, ideia do George Lucas, foi roteirizado e dirigido por ele, tá? É um filme de ficção científica que tem um monte, né, de aliens diferentes. Acho que isso chamou atenção pra época, e pra época, na verdade, foi um filme inovador, tá? Tem diretor que é foda, cara. O George Lucas, o James Cameron, o Steven Spielberg, né? Eles acabam fazendo alguns filmes que se tornam um marco na época que eles são lançados, né? E Star Wars é um desses filmes, né? O primeiro filme que foi lançado, que na verdade não deveria ser o primeiro, mas é o quarto, depois a gente vai comentar algumas curiosidades sobre isso, né? Ele conta a história do Luke Skywalker, que quase se chamou Luke Starkiller, Matador das Estrelas. Puta que pariu, né? É melhor ficar com Skywalker mesmo, né? O Luke Skywalker aí, que aí é um Jedi, né, velho? Jedi, tipo, é um cavaleiro fudidão, que tinha os poderes da força, tal. E aí tem o Darth Vader. O Darth Vader, né, que é do Império, eles têm uma arma especial que é a Estrela da Morte. A Estrela da Morte, ela tem o poder de dizimar planetas, cara. É uma arma muito fodida, cara. E lá dentro tem o Darth Vader, cara, que é o poderoso chefão e vilão do filme, né? Look on you with my own eyes. Joel! O Tiriri! Candidato a deputado federal! Que realmente, desde a sua primeira aparição, né, já mostra que o cara é mauzão mesmo, é fudidão, né? Ele tem aquela cena da mãozinha, tá ligado? That ancient religion has not helped you conjure up the stolen data tapes, or given you clairvoyance enough to find the rebels' hidden fort. É, velho, é foda, né? E também tem o Imperador, que não aparece, que ele é o chefão realmente lá do crime organizado das galáxias, né? E só pra você ter uma ideia, o Darth Vader, cara, ele é até hoje, né, icônico, né? Considerado um dos maiores vilões, como a gente já disse, e precisou lá, cara, de 3 atores pra poder viver, cara, o Darth Vader. Então tinha um que era o David Prowse, que era o corpo, cara, que era um cara que tinha mais de 2 metros de altura, era um cara que era halterofilista, cara, ele era fisiculturista, né? É forte pra caramba e alto pra caramba. Ele fazia o corpo. Aí tinha um outro ator que fez o rosto,
no caso do episódio 6, que é o Retorno de Jedi, né? Que foi a única vez que apareceu daí o rosto do Darth Vader. E daí tinha a voz deles, que era o James Earl Jones, cara, que tem aquele vozeirão bonitão. Inclusive, o David Prowse nem sabia que a voz dele ia ser redublada depois, né, mas foi daí porque dentro da máscara ficou uma bosta a voz dele, né? Então, e ganhou, lógico, essa voz icônica que tem aí do James Earl Jones, né? Mas beleza, cara. Esse filme, na verdade, o que aconteceu? Diz as histórias da internet, né? O que aconteceu? O George Lucas, ele fez o roteiro desse filme, tá? Só que o roteiro ficou grande pra cacete. Ia dar um filme de 6, 7 horas, ou até mais, né? E ele não tinha o que fazer, porque não tinha como filmar um filme, não tinha como fazer um filme desse, né? E era um filme de ficção científica, as pessoas daquela época desacreditavam que um filme desse poderia fazer sucesso, tanto que o orçamento dele foi bem restrito. E mesmo assim saiu um filme bom, né? Foi tão restrito que depois, em vários relançamentos aí do Star Wars, o George Lucas acabou remasterizando algumas coisas e colocando alguns efeitos especiais a mais, né? E foram vários relançamentos, na verdade, não foi só um não, foi um monte, tá? E aí eles acabou se modificando os filmes um pouquinho conforme eles iam ser lançados. Mas beleza. Os atores, cara, que foram escolhidos para fazer o filme, tinha lá o Harrison Ford, desconhecido Harrison Ford, que é o Indiana Jones, porque naquela época ele ainda não tinha feito Indiana Jones, cara. Isso aí que era massa, cara. Só pra você ter uma ideia, ele ganhou $10 mil pra fazer esse filme, cara. $10 mil cara, é muito barato. É a mesma coisa que você me chamar pra fazer um filme, por exemplo, e falar que vai pagar R$10 mil, é um blockbuster. Eu ia. R$10 mil eu faria. E aí tem os outros atores, né? Tem a Carrie Fisher, que também naquela época era desconhecida, que é a Princesa Leia, que era um pitel. Princesa Leia. E daí o Mark Hamill, que é o Luke Skywalker, né? Fora o David Prowse, que a gente falou aí, que já era o Darth Vader, cara. Esse filme ganhou vários Oscars, né? Foi o primeiro filme de ficção científica a ganhar muito Oscar. Depois, 3 anos depois, a primeira trilogia do Star Wars, que na verdade começou então do capítulo 4, porque o George Lucas, né? Ele escreveu um roteiro muito grande, teve que separar e decidiu então filmar o capítulo 4 primeiro, porque ele era o mais fácil, talvez, de ser filmado com os recursos que ele tinha na época, tá? O segundo filme saiu lá em 1980 e foi dirigido por um alemão, cara, o Irving Kirchner, que é o cara que dirigiu também o sanguinolento Robocop 2. Você lembra do Robocop 2? Sanguinolento pra caralho, né? Inclusive, o capítulo, daí que seria o capítulo 5, que é o Império Contra-Ataca, né? É até hoje considerado pela crítica um dos melhores filmes da saga toda do Star Wars, tá? Por quê? Porque ele nivela mais ou menos ali o drama, né? Nivela um pouquinho a ação e a parte sombria também, cara, que é muito massa. Inclusive é nesse filme que tem a famosa cena onde o Darth Vader conta pro Luke que ele é o pai dele. I'm your father. Inclusive tem aí uma curiosidade, né? Que diz que ninguém sabia, né? Até aquela parte ali, apenas o Luke e o Darth Vader sabia que o Darth Vader ia ser pai do Luke, né? Eles esconderam bastante isso da produção de todo mundo, essa parte do roteiro, e ficou bem massa daí, né? Então fica aí a icônica parte onde o Darth Vader fala: Luke, eu sou seu pai. Foi um filme também muito, muito bacana. E por último, depois de 3 anos, saiu o final da trilogia, que é o capítulo 6, né? Que é o Retorno de Jedi. Onde o Luke acaba com o seu treinamento de Jedi, lá com o Yoda morre, né? Também. Eu não contei também, mas o Obi-Wan morre também, eu acho, né? Tudo a ver. E o Darth Vader também morre nesse... Puta que pariu, que não assistiu, eu tô contando tudo a porra do filme, caralho. Né? Mas nesse filme aí, é considerado assim, um dos mais fraquinhos, porque ele é um pouquinho mais lento que os outros, né? Nesse filme, inclusive, eles começam a construir a nova Estrela da Morte. Mostra o Jabba the Hutt, que também é um outro vilão que ficou icônico no cinema, não tão famoso quanto o Darth Vader, não tão mal quanto o Darth Vader, mas aparece ele também. E aparece aquelas porra daqueles heroes, aquelas
os ursinhos Gummy lá, o ursinho carinhoso, aquelas porra lá, tá? Os ursinhos apareceram, inclusive, porque naquela época, tá? Tinha os filmes, 2 filmes, né? Caravana da Coragem e acho que a Batalha de Endor, que era com os Ewoks, e fazia muito sucesso. E aí o George Lucas acabou colocando no roteiro essas porra dessas desgraças aí, tá? Esse filme não foi dirigido também pelo George Lucas. George Lucas parece que teve um problema de hipertensão quando ele dirigiu o primeiro episódio, que na verdade foi o 4º, né? E aí ele acabou não dirigindo os outros 2 e deixou então o cargo de direção com outros 2 diretores. Foi o Irving Kirchner, que morreu já, infelizmente, né? E o Richard McQueen, que dirigiu alguns outros filmes bacanas, cara, como O Fio da Suspeita, que eu não assisti, Convite à Morte e também O Buraco da Agulha, que é velho, cara, da década de 80, né, mano? Mas fica então a dica pra você assistir esses filmes, que inclusive eu tava falando com o Otto agora, que estão todos disponíveis na Netflix, tá? Eu vou falar rapidinho aqui algumas curiosidades que eu anotei, que são bacanas, tá? Antes da gente finalizar essa parte desse vídeo, mas tem uma que eu gosto bacana, que é legal, que é o seguinte, cara. Não sei se vocês sabiam, mas a Princesa Leia fazia as cenas dela sem sutiã, velho. Diz que o George Lucas falava que naquela época lá não existia roupa de baixo, cara. Então diz que eles colocavam uma fita isolante, né, nas partes aqui das tetas dela, e para não aparecer, lógico, né? E aí ela fazia o filme sem sutiã, e diz que o episódio 8 ela pôde colocar finalmente sutiã, né? Que bosta, né? Bom, todos os filmes do Star Wars, da primeira e da segunda trilogia, receberam ao todo 25 nomeações ao Oscar, só para vocês saberem, né? Sendo que o primeiro ganhou, acho que 6, se eu não me engano, 6 estatuetas, né? Então foi bastante coisa, né? O Yoda também, ele sempre foi um boneco. Tá? Na série antiga, na primeira trilogia, ele era um boneco, e só depois do Ataque dos Clones, que ele foi substituído por uma versão digital, tá? Então a versão digital dá pra ver, né, certinho, dá pra ver nada. Foi uma versão muito bem feita aí, a segunda trilogia, que foi daí dirigida pelo George Lucas mesmo, tá? O primeiro filme, que na verdade é o episódio 4, foi o filme de maior bilheteria de todos os outros, entre todos da franquia do Star Wars. Então isso é muito bacana, tá? Diz que a nave Millennium Falcon, que o Han Solo, né, a nave do Han Solo, ele foi baseado em um sanduíche que o George Lucas comia nos intervalos, véio. Puta que pariu, os caras têm ideia pra tudo, viu? Outra curiosidade bacana é que Darth Vader, que é o nome do vilão, né, o Vader significa pai em holandês, tá ligado? Quem sabia holandês, aí fica aí o spoiler. Filha da puta, né? Mas é isso aí. O Luke Skywalker disse que ele foi imaginado, na verdade, como uma heroína e não como um herói. Ele não ia ser de sexo masculino, mas ele foi de sexo feminino. Masculino, feminino. Mas ele foi o Luke Skywalker, então, com a irmã dele, a Princesa Leia, que ele quase deu um beijo, mas os dois irmãos não pode, né? Senão é o quê? É incesto e a igreja não deixa, tá? Não pode. Deixa eu ver aqui também. Outra coisa. O ator que dubla, né, a voz do Yoda, o Frank Oz, ele também dubla a voz da Miss Pig lá do Caco, lá daquele Muppets Baby, cara. Puta, nada a ver, né, cara? Um homem, uma mulher, ele dubla pra caramba, né? Mas tá certo. E a gente vamos ficando por aqui nesse primeiro programa. No segundo eu vou falar aqui sobre a segunda trilogia e depois finalmente sobre o novo filme que vai estrear aí, que é o Rogue One, hein? Fique conosco, ou conosco, fique, compartilhe, se inscreva aqui embaixo, curta e até a próxima.